A paz de Deus a todos, irmãos. Hoje, então, nós vamos fazer, irmãos, a terceira parte do estudo sobre a Páscoa, as 7 festas judaicas, a crucificação e a ressurreição. Recomendo quem está chegando neste estudo agora, irmãos, que assistam as 2 partes anteriores, porque é uma sequência, tá bom? Então, irmãos, na segunda parte, no final da segunda parte, nós estamos estudando, explanando a respeito da crucificação do Senhor Jesus. O Senhor Jesus ele morre no dia da Páscoa, é uma quarta-feira. Ele falece ali então por volta de 3 horas da tarde. E aí, irmãos, antes do cair da tarde, eles pedem o corpo do Senhor Jesus para sepultá-lo naquele sepulcro lá que novo, cavado na rocha, que era de José de Arimaté. Então, irmãos, continuando, nós estamos agora no finalzinho do dia 14, naquela quarta-feira, e o Senhor Jesus ele vai ser sepultado agora, tá bom, queridos? Vamos lá então, a sepultura de Jesus, está escrito lá em Mateus 27 e Marcos 15 também. Então, Marcos 15, 42. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação. Que dia que é esse o dia da preparação? É o dia justamente da Páscoa, é o dia que morria o cordeiro da Páscoa, que era feito o sacrifício, dia 14 do mês de Abib, lá do sacrifício do cordeiro. Isto é, a véspera do sábado. Este sábado aqui, irmãos, é o feriado religioso, não é o sábado sétimo dia. Porque, irmãos, o dia 14 da morte do Cordeiro não era feriado, mas o dia 15, que era o dia dos pães asmos, era feriado, né? O dia 15 e o dia 21. Então, por isso que é chamado aqui, é dito que era a véspera do sábado. Não o sábado sétimo dia, o sábado porque era o feriado religioso do dia 15. O cordeiro morria um dia antes da festa dos pães asmos. Então, por isso que é a véspera do sábado. Mateus 12, 40. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. O Senhor Jesus, ele disse, irmãos, palavras dele, que ele ficaria 3 dias e 3 noites, né, irmãos? Então, não tem jeito, 72 horas ali sepultado. 1 Coríntios 15, 4. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Lá, Paulo, em Corinto, ele fala ao terceiro dia, mas o Senhor Jesus, ele falou bem claro, né, no verso que nós lemos anteriormente, 3 dias e 3 noites, que ele ficaria sepultado. Então, o Senhor Jesus é sepultado no finalzinho do dia, ali na quarta-feira, já entrando a quinta-feira, que era o dia dos pães asmos, né? Aí então, irmãos, chegamos na quinta-feira, que é o dia que é comemorado, o dia dos pães asmos. Como o Senhor Jesus ele é, irmãos, o nosso cordeiro pascal, ao mesmo tempo ele é o pão asmo também, o pão sem fermento, né? Ele inclusive, irmãos, ele nasce lá em Belém, na casa do pão, Belém Efrata, né? Na casa do pão. E ele passou pelo fogo, pelo batismo do fogo aí. Então, Levítico 23, 6. E aos 15 dias deste mês é a festa dos asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. Começa do dia 15, vai até o dia 21. Então, já tinha iniciado ali a parte noturna da quinta-feira, né? Irmãos, já começou ali o feriado do dia dos pães asmos, do dia 15, que era um feriado religioso. Aí, irmãos, quando amanheceu o dia 15, então
a guarda do sepulcro de Jesus. Aí nós sabemos que, como está escrito aqui, no dia seguinte, que é o dia da preparação, que é o dia, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus na casa de Pilatos. Então, o dia seguinte, que é o dia depois da preparação. O dia seguinte, o dia 15, é o dia depois do dia 14, o dia que morre o cordeiro. Então, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos. Eles foram lá na casa de Pilatos pedir, né, irmãos, para que o sepulcro fosse guardado, né? Para que eles diziam que o impostor ia ressuscitar, eles iam roubar o corpo dele e iam dizer que ele tinha ressuscitado, né? Então ali Pilatos então autoriza que coloque guardas lá, que tome conta do sepulcro do Senhor Jesus. Então, irmãos, é quinta-feira, né? E o Senhor Jesus, ele começou a contar os 3 dias e 3 noites a partir da parte noturna da quinta-feira. Então ele ficou a parte noturna da quinta e a parte diurna da quinta. Aí depois a parte noturna da sexta-feira e a parte diurna. A parte noturna do sábado, toda a parte diurna, no finalzinho do sábado ele ressuscitou. Se nós fizermos a conta, deu as 3 noites e os 3 dias que ele falou que ele ficaria sepultado no seio da terra, né? Então, aqui nós estamos na quinta-feira, então ele vai ficar sepultado quinta, sexta e sábado. Como nós já falamos da quinta-feira, agora nós vamos falar então da sexta-feira. O que é relevante na sexta-feira, dia 16 do mês de Abib? E passado o sábado, é o feriado lá da quinta-feira. Esse sábado não é o 7º dia. E passado o sábado, o feriado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. Então, irmãos, o que aconteceria, o que acontece para nós entendermos esse verso aqui, compreendermos? Dia 14 é o dia da morte do Cordeiro, o Senhor Jesus foi crucificado. Dia 15 é o dia dos pães asmos. O que aconteceu? O que as mulheres fizeram na quinta-feira? Nada. Por quê? Porque era o feriado. Elas cumpriram o feriado religioso. O que as mulheres fizeram na sexta-feira? Na sexta-feira, elas compraram aromas para ir com a intenção de ir ungir o Senhor. A sexta-feira não era um feriado religioso, uma obrigação. Então, elas tiveram a sexta-feira livre para irem comprar unguento, para preparar, irmãos, tudo aquilo que elas prepararam para irem ungir o Senhor. Aí, então, irmãos, dia 17 do mês de Abib é o sábado. Então, na sexta-feira, as mulheres compraram e prepararam um unguento lá. Fizeram tudo aquilo. O que aconteceu no sábado? O sábado aqui, irmãos, é o 7º dia, é o dia do descanso. Chegou o sábado. Nenhum evento relevante foi citado, né? Aí, o que em Lucas está escrito 26, dos 55 a 56? E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto. Lá no finalzinho da quarta-feira, elas viram lá o sepulcro onde que ele foi posto, o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias. Então, quer dizer, elas viram o sepultamento no dia 14, voltaram, cumpriram o dia 15, que era um feriado religioso, não fizeram nada. Aí começa a falar aqui da sexta-feira. E voltando elas, prepararam especiarias. Isso foi na sexta-feira. E ungüentos. E no sábado, repousaram conforme o mandamento. Então, irmãos, só faltou nessa frase aqui de Lucas ter incluído, né? Que viram o sepultamento no dia 14, descansaram no dia 15, prepararam especiarias e unguento na sexta-feira, no dia 16,
e no dia 17, que era sábado, repousaram conforme o mandamento do sétimo dia. Elas repousaram. O Senhor Jesus ressuscita no final do sábado, cumprindo a profecia de Jonas. Assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então ficou lá quinta-feira, sexta-feira e sábado, né? Completo, 3 dias e 3 noites, ou talvez 3 noites e 3 dias, que seria o mais correto. Isso aconteceu. E a ressurreição, quando que acontece a ressurreição? No finalzinho do sábado ali, quando o sábado já ia declinando o dia, né? Ali o Senhor Jesus ressuscita e cumpre então esta profecia do profeta Jonas, que ele mesmo disse que iria cumprir. Aí então, irmãos, dia 18 do mês de Abib, domingo, o que acontece? É a festa das primícias, domingo, né? Então, vamos lá, ó. 1 Coríntios 15, 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, né? Irmãos, o que é primícias? Primícias era uma festa que eles pagavam dízimo, né? Dízimo é colheita, uma parte da colheita. Então, o Senhor Jesus, ele estava pronto, ele é ao mesmo tempo o sumo sacerdote que recebe a colheita, como a própria colheita, porque ele foi plantado na terra e ressuscitou e deu muito fruto, muitas sementes, né? Em Números 18, 25, coloquei esse verso aqui, irmãos, de 25 a 30, fala: deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, dízimo de dízimo. Porque o Senhor Jesus, ele oferece o dízimo, que é a igreja, mas ele próprio é o dízimo do dízimo. Isso consta na lei, né, irmãos? Lá em Número 18, 25 a 30. Marcos 16, 2. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo ao nascer do sol. Irmãos, esse verso de Marcos 16, 2 é só para dizer que as mulheres, né, quando o sol estava nascendo bem cedinho, elas foram até o sepulcro. Quando elas chegaram no sepulcro, o sepulcro já estava aberto, a pedra já tinha rolado, o Senhor já havia ressuscitado. Então, irmãos, através desses versos não dá para saber o horário que o Senhor ressuscitou, porque quando elas chegaram, só afirma que o sepulcro estava aberto e ele já havia ressuscitado. Como é que nós sabemos que ele ressuscitou ali no finalzinho do sábado? Pela profecia do profeta Jonas, 3 dias e 3 noites. É isso que marca. Do início da crucificação, do sepultamento ali, até a ressurreição. É isso que nós entendemos que ele ressuscitou no finalzinho do sábado. Então, elas chegaram de manhãzinha no sepulcro e ele não estava mais lá, ele já havia ressuscitado. Aí, então, irmãos, João 20, 17 a 18, né? Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Isso é domingo, né? Ali, Maria Madalena, nós vamos ler que não subiu ao meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai, e vosso Pai, meu Deus, e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que lhe dissera isso. Por quê? Está escrito aqui, né? Não me detenhas, não me segures porque eu não subi ao Pai. Porque justamente no domingo, que era a festa das primícias, o sumo sacerdote pegava o feixe das primícias e fazia a oferenda no templo, né? E o sumo sacerdote tinha que estar limpo, ninguém encostava nele e ele estava purificado para fazer. Este dia não era um feriado, tanto é verdade que não era o feriado que as mulheres puderam ir lá na sepultura para ungir o Senhor. Se fosse feriado, elas iam ter que cumprir o feriado domingo para ir lá na segunda-feira, mas na festa das primícias não era feriado religioso, então elas puderam ir lá. Então o Senhor Jesus, ele é também o sumo sacerdote eterno, por isso que ele fala: não me detenhas, não me toque, porque agora eu vou levar
e para onde que seria levado as primícias e que templo que era, né? Não subir ao Pai, o Senhor iria ascender aos céus e ele ia entrar no templo, no céu, e ele fazendo o papel de sumo sacerdote, levando as primícias. Mateus 27, 52, lá quando o Senhor Jesus morreu na cruz, quando ele estava morrendo, e abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Então, irmãos, esses que ressuscitaram, de quando o Senhor Jesus morreu, que deu a vida para esses que estavam mortos, representam as primícias. Na verdade, a igreja é o corpo do Senhor Jesus, a igreja. Então, Cristo e as primícias. É porque as primícias andam com ele. Então, Cristo ressuscita e ressuscitou também essas primícias quando ele morre lá na cruz. E aí, então, irmãos, para finalizar, lá em Mateus 17:1 fala assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Essa passagem aqui é da transfiguração, que ele foi lá, transfigurou num alto monte, e eles viram Moisés e Elias. 6 dias depois que o Senhor Jesus tomou, 6 dias depois, no 7º dia, ele fez isso. Por que, irmãos, 6 dias depois, 7º dia? Porque esta terra, ela terá 6.000 anos, no final do 6º dia, para a entrada do 7º, que é o milênio, é a ressurreição. Quando eles viram Moisés e Elias, eles viram Moisés e Elias ressurretos. Quem que representava Elias? Elias foi aquele que não viu a morte. Ele estava vivo, foi transformado e ascendeu aos céus, né? Foi numa carruagem de fogo que sumiu lá nas nuvens. Assim que está escrito. Então, quem que representa Elias? Os que estarão vivos na volta do Senhor Jesus. E quem que representava Moisés? Moisés foi aquele que subiu no monte, morreu, e aí depois Satanás, como está escrito lá no livro de Judas, foi lá disputar o corpo de Moisés e o Senhor deu a ressurreição para ele, porque aqui já apareceu Moisés e Elias e já apareceu Moisés ressurreto também. E quem que representa Moisés? Moisés representa, no dia da volta do Senhor Jesus, aqueles que estiverem mortos ressuscitarão, inclusive, primeiro, né? Então, por isso que eu coloquei esse verso aqui de 6 dias depois, só para falar da ressurreição. Não é o assunto básico do vídeo agora, né, irmãos? É só para explicar das primícias. E que 6 dias são os 6 milênios da Terra e o 7º dia, que é o reino milenar do Senhor Jesus. Então, este era o assunto, a terceira parte. Irmãos, nós vamos ficando por aqui. Irmãos, peço aos irmãos, aqueles que gostarem do vídeo, deixem um like, assistam o vídeo, se puderem, se inscrevam no canal, quem não for inscrito, e também, irmãos, divulguem para os grupos, para os amigos, irmãos, no sentido, irmãos, de divulgar a palavra de Deus nos meios digitais. Tá bom, queridos? Ficamos por aqui, então. Deus abençoe a todos.